O vídeo de hoje é para mostrar como eu crio uma pesquisa que possui senhas para acesso. O que isso significa? Quando eu tenho uma lista pré-cadastrada de pessoas que vão acessar minha pesquisa, eu posso definir um conjunto de chaves, de senhas, que elas vão utilizar para ter acesso a esse formulário. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que em questionários muito longos, essa pessoa ela entra uma vez, pode preencher um pedaço, depois ela pode sair, voltar e continuar a preencher de onde ela parou. O sistema vai gravando e ela tem como recuperar essas respostas que foram parcialmente gravadas. Então essa é uma vantagem bem significativa. A outra é justamente para eu não permitir que uma mesma pessoa preencha mais de uma vez. Existem algumas aplicações e diferentes formas de fazer. A forma de hoje é, eu já deixo no meu banco de dados programado quais são as pessoas que podem acessar a pesquisa. Então, vamos lá. No meu questionário, então, este é um exemplo, são questões aleatórias que foram criadas com um propósito de satisfação, de avaliar a satisfação do cliente. Então, o que é o importante aqui? Não importam as questões que eu tenho, qual é o objetivo da pesquisa, mas o que eu preciso fazer? O primeiro passo para construir essa página e esse controle de acesso é ter um formulário específico. Então, eu vou criar um formulário, vou chamar esse de senha, para ficar bem claro qual é a função dele. Então, vou adicionar. Aqui eu posso inserir elementos de imagem, colocar cores, isso fica livre. Eu vou colocar um campo de texto, para que a pessoa saiba que tem que digitar. Então, aqui pode ser qualquer texto. Então, digite aqui a sua senha de acesso. 2 pontos. Então, vou dar um OK. E eu tenho este campo que está escrito lá a instrução do que ele deve fazer. Vou tirar esses botões, porque eles não vão me ajudar neste meu controle de acesso. Importante, agora eu vou criar a área que é mais importante para que o sistema saiba que eu tenho ali um acesso que é controlado. Então, vou colocar aqui modepasse. Simplesmente essa palavra. Vou dar um OK. E aqui eu posso colocar uma fonte diferente, colocar um contorno, botar um negrito, enfim. Então, eu coloquei ali o que é o meu código que o Sphinx entende que ele deve pedir uma senha. E, além disso, eu preciso inserir aqui um botão com a função de parar e gravar. Em vez de automática, eu vou colocar aqui acessar a pesquisa. Então, eu vou mudar o estilo um pouquinho do botão, vou botar uma corzinha diferente, vou dar um OK, vou dar um negrito, vou dar um OK, vou abrir um pouco aqui esse meu botão, ó, e ele está lá. Bom, esse é um primeiro passo. Então, eu já defini qual vai ser minha página de acesso. O que eu preciso dizer para o sistema agora? Que essa pesquisa, ela possui esse tipo de controle. Então, lá na guia difusão, eu vou clicar aqui em identificação do respondente e aí eu vou justamente marcar a opção usar um formulário para modificação. Qual formulário? Esse que eu acabei de criar, que é o senha. Muito bem. OK. Então, agora eu já defini a estrutura básica daquilo que eu preciso para controlar o acesso à minha pesquisa. Claro, ainda falta a definição das senhas e jogar isso no ambiente e eu possa verificar se está funcionando, tudo certo. Bom, o passo seguinte, eu vou gerar essas senhas. Isso é feito diretamente no banco de dados. Mas para isso, eu preciso ter uma questão aqui no meu banco em que essa senha vai ser armazenada. Então, eu vou lá na concepção e vou criar essa variável dentro da minha lista de questões. Ela não precisa aparecer no meu formulário, mas ela precisa estar aqui. Vou chamá-la de senha, o nome da variável é senha, ela é do tipo código.
E aqui eu vou definir nenhum formato. Mas, na minha análise e cálculo, eu vou marcar variável calculada e vou deixar como chave primária. Isso é bem importante. Chave primária, ok. Então, eu tenho lá uma variável que é a minha senha. Quando eu for lá nos dados agora, ela é uma opção dentro do meu banco. Então, ela é a minha última variável. E eu vou pedir para que o sistema gere para mim. Então, no menu dados, eu vou no botão gerar e vou colocar lá. Eu quero criar respostas vazias e aqui eu vou definir a quantidade de senhas. Então, nesse caso aqui, eu vou gerar 10 senhas. Então, vem aqui, 10 senhas. Ok. Ele automaticamente vai gerar essas 10 senhas num formato aleatório e que não há repetições. Então, tem minhas 10 senhas, ó, minhas demais variáveis estão vazias no meu banco. Então, já tenho as variáveis para que isso aconteça. Agora, quando eu for publicar a minha pesquisa, eu preciso cuidar para que nos meus atalhos, então vou criar um atalho, eu vou desmarcar essa opção e vou criar um novo atalho. E vou colocar aqui acesso. E a ação desse formulário, ele vai ser modificar. Então significa que ele vai identificar a minha senha com a senha que eu for digitar no formulário e ele vai automaticamente conectar as duas coisas. Então vou colocar lá salvar as digitações iniciadas, significa que a cada mudança de página ele vai gravando, ou seja, a pessoa pode sair e voltar que as respostas ficarão gravadas. E agora eu vou publicar essa pesquisa dentro da minha conta, para que daí eu possa testar. Então vamos lá, jogando na minha conta, no meu servidor, vou pedir, isso é bem importante, pedir para ele publicar as respostas locais, porque significa que ele vai levar as minhas senhas para o servidor e quando eu digitar uma delas, ele possa identificar. Ok, uma vez publicado, ele já vai gerar o link para mim. Então eu vou clicar, ele vai acessar e pediu a minha senha. Então ele não consegue acessar a pesquisa a não ser que eu digite a senha. Vou localizar uma das minhas senhas do banco de dados. Vou testar uma senha aleatória aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Quando eu peço para acessar a pesquisa, ele vai dizer que a senha está incorreta, porque esta não é uma das 10 senhas que eu criei. Então, vou selecionar lá no meu banco de dados uma dessas senhas. Deixa eu ver se eu copiei tudo. Então, tá lá, ó. Copiei todo o conjunto de caracteres. Eu vou no meu banco de dados, copiei, venho aqui na minha senha, vou colar. E vou clicar em acessar a pesquisa. Quando eu faço isso, ele identifica a minha chave e permite, ó, que eu preencha. Vou sair, fiz a primeira página, volto lá no sistema, quero ver o meu link, então vou pedir as URLs, vou clicar para acessar novamente, vou colar a mesma senha que eu comecei antes. Então, voltamos, vou lá no meu banco de dados, a primeira senha, no meu formulário, colei acessar a pesquisa. Então ele já está na segunda página e as respostas da primeira ficaram gravadas. Então isso ajuda quando eu tenho uma pesquisa de clima, por exemplo, eu tenho a matrícula do colaborador, então eu vou prever que apenas os colaboradores cadastrados possam entrar. A mesma coisa se eu tenho o CPF, enfim, pode ser qualquer informação como chave, até mesmo o e-mail. Então ele só vai permitir aquelas que estiverem previstas.